Oh my God! Fala galera, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Oh my God, criado especialmente para vocês que são pessoas que precisam de informação jurídica, mas sem juridiquês, sem aquela palhaçada, sem técnica, uma coisa mais livre, mais dinâmica, mais criativa. Então aqui nós nos reunimos e pensamos, por que não? Por que não fazer um podcast que levasse o nome de Desespero, Oh my God, com Oh my God. Entenderam o trocadilho? Porque eu não sei se todo mundo entendeu o trocadilho do Oh my God, né? Mas bom, é isso. Pra começar, nada melhor do que um tema em voga, um tema forte, um tema poderoso, que vai balançar as estruturas, que são esses comunicados aí, que são as cartas de expulsão, tipo Sol em América, tipo assim, entra na televisão e vai embora, se esconde. Então, galera, olha só, para convidar todos vocês agora a uma grande imersão de brincadeira, Olha, e hoje, inclusive, é o seguinte... Sou eu aqui, Ronald Duarte, tá? Teremos aqui hoje duas pessoas que já vou apresentar e teremos uma terceira, que são dois que são advogados maravilhosos, lindos, gostosos, sensacionais. E temos um aqui que, assim, é uma pessoa do povo, sabe? É um imigrante, como todos os outros, que tá aqui pra, olha... Inclusive, Gilberto, que eu vou apresentar. Esse sininho aqui, Gilberto, é pra quando você não entendeu nada. Você toca o sininho do juridiquês e a gente vai falar. Então, olha só, gente, estamos aqui hoje com Lucas Abad! E Carla Della! Parabéns pra você! Sejam bem-vindos! Ai, my God. E aí, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Tá em casa. Obrigada, meu amor. E também tá em casa, Carlinha. E Obrigado. Gilberto, maravilhoso. Obrigado. Tipo, ninguém falou comigo, mas obrigado. O que eu tô fazendo Então, aqui? Gilberto, fica à vontade, tá? Não pode tirar a roupa. Cara, Não precisa também, cara, sem neura, tá? Mas fica à vontade, toca o sininho aí. E é o seguinte, Sem medo de ser sem muitas feliz, hein? delongas, vamos começar com o tema, que é o tema da expulsão aí, né, enfim, desse comunicado aí que colocou todo mundo louco, falar um pouco sobre isso, falar sobre as ferramentas de ataque para se defender e pegar logo um caso concreto, para não ficar enrolando muito. Nosso colega aqui, amigo, parceiro, incrível, Lucas, trouxe um caso aqui pra mesa, que é o que vai nortear todo o nosso podcast hoje, que é um caso real de uma primeira notificação. Nós já vamos começar com babado. Meu Deus do céu. Babado. Lucas, joga Fala aí. o que o povo tanto está temendo, Dr. Lucas. É isso aqui, exatamente isso aqui que tá aparecendo na tela pra vocês, que é a notificação para abandono voluntário do território nacional. É isso que você vai receber. Ou seja, já começou. Já começou. É Calma, isso. calma que temos a solução. Vai lá. Mas vamos lá. Detalhes aqui, foi destacado. Ó. Sentido provável da decisão de abandono voluntário. Em que casos isso acontece? Abandono Quando? voluntário, foi engraçado. Abandono voluntário. Abandono Olha, voluntário. você está convidado a se convidado a abandonar. se retirar. Gentilmente, Obviamente, educador. por favor. E se você não fizer em 20 dias? A gente já vai ver, porque é o que diz ali. Vai lá. Olha só, aqui nesse caso, para esse cliente, Aconteceu para esse quando, imigrante, Lucas, assim? aconteceu Quando foi isso? no feriado de Sexta-feira Santa. Ou seja, Sexta-feira agora. Santa. Não tem muito tempo. É, 25 ou de seja, abril. a sexta-feira é santa. Ai, mas não. Ai, mas não. E qual é a my nacionalidade God. do seu cliente? Ai, my God. Qual é a nacionalidade do seu cliente? Rufem os tambores. Bangladesh? Meu Deus! Não, Paquistão? Brasileiro. Era Gilberto! Gilberto, você tem título? Tem cidadania portuguesa. Espera aí, só um pouquinho. Não, olha aqui, Gilberto. Não, gente achando que Gilberto não tinha nada. Gilberto tem cidadania. Tá representando. Melhor aqui na mesa. Tá representando. Gilberto, parabéns. Parabéns. Quantos anos de Portugal? 22 anos. Nossa, Hoje Já em dia, passou assim, por coisa, hein? É um passou prêmio por toda mesmo. a história já. É. Mas vamos lá. Então, assim, os casos que podem gerar isso aqui é não ser titular de visto válido nem se encontrar no período de permanência autorizado. Então o que acontece? O agente lá da PSP, da polícia, vai marcar isso. Vai dizer, ó, não é titular de visto, não é titular de título de residência válido e não está a aguardar por decisão relativa a pedido de autorização de residência. Aí uma coisa curiosa aqui, que eu já sei dessa história, óbvio que a gente fez aqui um release antes, né? Que a gente chamou de idiota. Como que foi que aconteceu? Isso aqui, a depois? grande questão tá aqui, gente, porque a solução está aqui, porém, esse cliente do Lucas,
ele já tinha a ação judicial que o Yeah. Lucas já tinha movido. Só que por um próprio erro mesmo da AIMA, dos agentes, né, Que aí públicos, pararam. eles marcaram aqui como se essa pessoa não tivesse ação judicial. Segura. Ô, Lucas, como foi que aconteceu Tá, o que rapidamente? acontece? pra Ele tava tranquilo. Tava comendo na um sexta-feira Kit Kat só, dele e isso, tal, peixe bonitinho. dele e tal. E aí foi abordado pela PSP. Ele tava conduzindo? Isso, pela polícia, estava Ok, conduzindo. ok. E pediram a documentação dele. Então perguntaram, e os teus Uau. documentos de residência? Ele disse, não, eu tenho eu já fiz o pedido. Ele falou do O processo. pedido tá com Falou o meu que tava com o advogado. Entrei com um processo, Ok. isso já está em tribunal. A AIMA já foi citada desse processo, porque sempre a gente acompanha e passa claro, para eles o que sim. está acontecendo. E eles dizem, não, tudo bem, mas... Tipo assim, ok, vou marcar do mesmo jeito. do mesmo jeito. Não, eles... não, aqui o caso é complicado. É. Porque o que acontece? Ele foi encaminhado à delegacia? PSP. A esquadra. A esquadra. Aquele Ah, lugarzinho isso. sugismundo. Foi a esquadra. Isso. Ou seja, não foi solicitado que comparecesse, Não. não. Ele foi algemado. Ele foi algemado. Foi preso. Algemado. Foi objetificado. Mas diz uma coisa. Toca o sino. Toca o Toca o sino sino. com força. Ele foi preso? Muito forte essa Muito palavra, forte essa hein? palavra, Ele foi é. conduzido Podemos dizer que foi coercitivamente. Exatamente. Mas Contra ele a ficou própria preso ou não? vontade. Não, ele foi pra prestar depoimento. E depois ele foi no liberado. caso. Aquele depoimento, tipo Que assim, o tá meu amigo acontecendo. pegou 1 ano e meio. de Mas o casa que ele dele. tava fazendo, Ele foi Gilberto? pego 5 vezes. Mas o Gilberto tá falando coisas de outros crimes. Não, Mas, não, é a mesma 5 coisa. vezes, sim. Ele tava ilegal. A gente já ele vai tava falar sobre isso. Ó, guardado. interessante. Ó, Mas deixa- segura deixa- então aí, segura aí. Porque olha só, o que acontece? Chamaram ele e é o que, ó... No dia tal, a esquadra, né, da PSP Sim. Lisboa, no exercício tal, titular, contato telefônico tal, e tudo mais. Da prova constante dos autos, designadamente das consultas realizadas. Ou seja, eles levaram ele até a esquadra e fizeram Pra colher consultas, informações. né, ao sistema da AIMA. Sim. Quando eles fizeram essa consulta, aconteceu isso. Claro que o Marcaram, sistema olha, da ele AIMA é não muito tem bom, né? visto, ele não tem visto. Aí olharam lá no computador, Não tem título de residência. E olharam lá, não tem nada. Ou seja, não tem dignidade. Não tem dignidade. Go Então, home. o que aconteceu com ele? Vamos lá, aqui. Não está a aguardar decisão relativa, olha só que importante isso. Marcaram também isso, que não está a aguardar por decisão relativa a pedido de autorização de residência. Então, Detalhe, ele está guardado. Ele estava. Ele estava. Ele tinha e processo. ainda que ele tiver, ele mostrou documentação, Exatamente. ele apresentou os Sim. documentos do processo. Eles que não quiseram. Eles que não quiseram. Né, sedimentar essa Tanto informação. faz, tanto Então o que fez. eles fizeram? Emitiram essa notificação, deram para ele assinar. A partir dessa data ele teria 10 dias, ele tem 10 dias úteis para se pronunciar em sede de audiência prévia, que é esse recurso que a gente faz aqui, para explicar. E se ele não fizer isso, ou não demonstrar Entendi. que ele tem, que ele está permanente, ele diz, ó, encontrava-se permanente, autorizado, era titular ou era titular de visto de residência, ou que estava a aguardar decisão, ele então fica desde já notificado para abandonar voluntariamente o território nacional no prazo de 20 dias, terminados os prazos de 10 dias. Agora uma coisa interessante aqui, Lucas, só pra gente aproveitar o tema. Volta a tela, volta a tela, volta a tela. Olha só. Aqui, não é titular de visto válido. Isso aí, infelizmente, porque a gente sabe que a grande massa das pessoas que vem para Portugal Não estão aqui vem nessa como motorista, forma. acaba ficando, que não é o certo. Então, já é difícil encontrar quem se encaixa aqui, né? Então, realmente já... Pera, agora vou eu defender o imigrante aqui, só um pouquinho. Tudo bem, tá? A gente tem que tomar cuidado com a entrada ilegal, Pois é. com aquilo que a gente diz que vai fazer, quando na verdade Não vai fazer. É. Mas a lei é muito clara em relação à CPLP. Claro. Por exemplo, aqui é o cidadão CPLP. inclusive em relação até quando tinha manifestação. Isso. Porque Sim. uma coisa que eu sempre falei era... A lei dá essa brecha. Dava, pelo menos, na época da manifestação, e só um parênteses aqui agora. As pessoas falavam muito, que não sei o que veio de manifestação, que tem a ver com visto. Ok, é o melhor. Sem dúvida é o melhor. Mas naquela época existia sim um instrumento legal que permitia esse tipo de procedimento. Aqueles que adotaram, o governo que não teve uma boa administração para poder tentar fazer a gestão desse número de manifestações, da gestão dos processos. É um processo legal e admitido. Mas Pela 23 isso, 2007. né? Mas tem CPLP? Já. A CPLP Tem a possibilidade. existe. E a CPLP Exatamente. ela vai dizer que ou a pessoa tem que ter o visto, Ou
ou residência, ou estado temporária, ou Isso também é um tópico entrada ótimo. legal em território nacional. É um tópico Ele ótimo pro entrou próximo de maneira vídeo. legal, exatamente. Porque a lei é alternativa, né? Yeah. Pelo menos a forma como ela é redigida, Exato. ela dá... Aí o que eu queria dizer é o seguinte, não é titular de visto de residência válido, então ele marcou aqui, o cara não... Deixa eu ver, fulano de tal, foi assim, né? Tem visto? Não tenho. verdade, Gilberto, ele tem consultou, visto? né? Ele consultou o sistema da AIMA. Foi lá e marcou o X. Um sistema, Um né? sistema. Um sistema. Perguntou se o cara tinha título de residência. Não tem. Sim. Perguntou se está a aguardar decisão relativa a pedido de autorização de residência. Aguardar decisão relativa poderia ser um pedido administrativo, né? Passa. Não está a aguardar por decisão relativa a pedido de autorização de residência, de proteção internacional ou proteção temporária. O que acontece? Só para fazer um gancho aqui. E voltando ao ponto da nossa conversa, que é a questão da notificação da expulsão. Fala-se, né, que a questão está em cima das pessoas com anotação no SIS, que a gente vai falar sobre isso. Registro criminal. Registro criminal, pessoas que tiveram seu processo administrativo indeferido. E aí que está a questão. Muitas pessoas procuram o escritório para falar assim, doutor, tive o processo indeferido na AIMA e eu suplementei entregando o NIF como eles queriam, sei lá o que, foi indeferido de novo. E vou... Chega, gente, se for indeferido, tudo bem a primeira vez que de repente a pessoa, até num ato de boa fé, no ato de cooperação processual, vai lá e tenta suplementar para ver se vai resolver. Agora, foi indeferido de novo, meu irmão, sinceramente, olha aqui, meu amor, se for indeferido de novo, não vai dar certo. Yeah. Entendeu? Quem tá olhando o seu processo, a gestão que tá ali, tá querendo Então o que acontece? A melhor solução é não perder tempo. Não tô falando isso pra vender serviço, não. Você pode fazer com qualquer advogado, pode procurar apoio judiciário. Enfim, faça com quem você quiser. A questão é, se você tá tendo seu processo indeferido na via administrativa, vai pro judicial logo, porque é isso que pode sustentar uma boa argumentação para quando você for parado, se isso acontecer, você não ter esse xizinho marcado, porque na hora deles marcarem esse xizinho, não vão poder marcar, porque você tem um processo. Nesse caso aqui do Lucas, marcaram errado, porque o Lucas tinha entrado com a ação pro cliente dele. Traz um pouquinho do bastidor, o que aconteceu logo depois disso? Não, é exatamente isso. O que acontece? Além de eles coagirem ele de toda essa situação, claro que a questão da algema, depois eu fui investigar e ver, estudar, entender, isso é um procedimento que eles devem seguir. Infelizmente. Ainda que, mas vai totalmente contra. Enfim, tem um monte de coisa. Exatamente. Porque já tem recomendações para que isso não aconteça, principalmente porque o imigrante, ele é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. E esse é um dos motivos e um dos fundamentos que nós conseguimos entrar com uma ação de E não intimação. pode acontecer de maneira desproporcional. É bom a gente deixar bem ressaltado. Mas além de esse entendimento já, gente. Só se algema uma pessoa quando tem perigo de fuga, Ou morte. quando tem não, são questões. Mas que tá acontece que apresentando hoje o resistência. imigrante tá o que? tem Marginalizado. resistência. Agora a pessoa tá lá, tá sendo inquirida, tá. Se a pessoa tá aqui, eu vou contigo, eu te acompanho. Você vai algemar pra quê? É Só a que vontade de o imigrante objetificar. hoje, ele tá o que? Marginalizado. Não, mas é a vontade de objetificar. Exatamente. Mas parece que ele é fugitivo, alguma coisa. A ideia é fazer parecer Exato, isso. exatamente. Entendeu, Algemar Gilberto? as pessoas. Isso é muito triste, né, Gilberto? Eles não gostam muito de imigrante. Você sente isso, Você às sente vezes? isso no seu coração? Eu quando eu vi, Você eu já cheguei passou aqui, por Ele tá situações aquelas assim? debochado, né? eu vim em 2007 aqui. Tipo assim, certo aquela vez, vai. Só que Gilberto. eu cheguei em 2007, só que eu passei. Tá bom. Vai, continua. Mentira, fala. Aqui você passa o pior momento da sua vida. Se você não ter vontade, você não. Mas é a persistência, Gilberto. é a Você já persistência. sentiu essa questão da... Já. Eles é muito invejoso. Né? boa. E eu comigo não brincam. Eu Gilberto, trabalho muito. obrigado. Dante. Preciso continuar. Vai, fala. Mas, Gilberto, olha, parabéns pela sua persistência. Sabe por quê? Porque quando a gente migra, a gente tem que enfrentar essas situações. Claro que sim. E muitas vezes, muitas pessoas são vencidas pelo cansaço. É. Então, assim, a gente que é agente da justiça, a gente tá sempre ensinando, isso aqui é um canal para isso, para falar, galera, não vença pelo cansaço. Sim. Você tem apoio jurídico, você tem instrumentos. Eu pra sempre você falo vencer. pros meus clientes, não basta querer. Mas tem que querer conclui lá. muito. Conclui lá. Isso, só pra finalizar aqui o que aconteceu. Depois de todo desse constrangimento do que ele passou, ele chegou lá e a policial disse pra ele assim, você vai abandonar o país? E ele disse, não, eu tô com tudo certo, eu não tenho por que abandonar o país. Muito bem. E mais, ela disse, então vamos ver.
se é o que vai acontecer. Falou Porque neste se tom? passa- sim, porque se passar 20 dias, eu vou atrás de você. E se você estiver aqui, você vai ser preso e levado ao tribunal. Tá Ele vendo pois a muito bem. ameaça? Pois muito, ele não Pois falou, vai. pois me leva ao tribunal, porque é isso que eu preciso. Porque Vai. o processo Vai, eu já quero tá, ver. Vai, o explicar. processo dele já tá 3 meses ali. Um processo que era pra... Sim. Gente, que coisa Você tá vendo? ridícula. O abuso. Então ele Eu disse vou, assim, eu vou "Me atrás de leva." você. Chama no peito, vem processinho. Então me leva pra Claro esse que juiz, quero sim. falar com esse juiz, porque não tinha. Claro que sim. Manda trazer. E aqui vem um monte de outros problemas que a gente pode vir depois falar. Mas, deixa eu perguntar pro Gilberto. Gilberto, há mais de 20 anos em Portugal. Sim, 22. 22 anos, exatamente. Essa situação que você está vendo, isso aqui, ó. Reforça imigrantes ilegais vão sair de Portugal. Mais de 4.500 imigrantes têm que abandonar o país. Deportações factos. A AIMA vai notificar. Ou seja, um monte de notícia. Você já viu isso nesses últimos 22 anos? Pior? Não. Como é que a gente tá? Do jeito que tá agora. Agora tá pior. Que antigamente era, pronto, você chegava, você tinha um bloco de recibo, passava os recibos verdes. Não era nada disso Aí, quem era certinho, as pessoas que querem, eu cheguei com 3 meses, peguei minha residência. Ah, nossa. Não, e o pessoal ainda falava mal do 3 CEF, meses. né? E paguei 580 Saudade pau. do CEF. No... 500? E 80. Tá lá até hoje a notinha. Então você também na época fez pela manifestação. Do CEF. Não, é assim, o que eu quis dizer, não que o CEF fosse mil maravilhas, porque Mas não era. Não era, eu mas quero é dizer- mas é melhor Mas que a assim, AIMA. foi claramente pra quem tava aqui nesse processo de mudança, gente, Não tem como desandou comparar. Agora de uma desandou. forma. Conseguiu ficar pior. Agora tá pior. Como é que os imigrantes vão embora? Quem é que vai trabalhar pra eles? Não, isso não tem como. Né? E se a gente for entrar nesse assunto, então, porque, por exemplo, uma nota aí desse nosso assunto que a gente está falando é que já foram feitos, as informações já foram prestadas, e desse número total aí, Sim. a fatia gigantesca é a comunidade Bangladesh, Nepal, mas blá, blá, blá. esses aí Só que eles assim, é essa galera que abre o mercadinho quando tem apagão e todo mundo vai lá. É É, verdade. essa galera que funciona Olha, até meia-noite esse pra apagão, comprar um cigarro, pra comprar a Esse apagão Coca-Cola. que teve agora, não tinha um português aberto. Pois é. Só tinha eles. Só tinha Gilberto. Gilberto. Gilberto estava lá. Mas é verdade, Mas só é verdade. eles ficam até 1, 2 horas da manhã. Mas olha, pegando na questão que o Gilberto falou, um assunto que a gente pode fazer aqui um recorte, é falar um pouco sobre essa questão também desse processo. Ele falou, peguei em 3 meses, né? 3 meses. 3 meses lá na sua época. Na minha Há cheguei- 22 vamos anos lá. atrás. A verdade também é o seguinte, mas isso há muito tempo, Gilberto. Porque já assim, se for votar 5 anos atrás, a verdade é que se esperava aí 2 anos e meio para um agendamento. E aí, só para puxar um assunto interessante, é que com o advento das ações judiciais, a gente consegue, mais ou menos num tempo de até 90 dias úteis, às vezes extrapola um pouquinho aqueles casos assim, pelo menos assim, para mim, tipo assim, 80% respeito o prazo dos 90 dias no tribunal. Alguns são até bem antes. Outros chegam ali no tempo. E tem um ou outro que sabe Deus por quê, que cai naquele limbo, né? Vai com Deus. Mas assim, são 90 dias úteis. E aí depois a pessoa vai se apresentar e tem que esperar a entrega do cartão, que também é o tempo de entrega. Mas assim, é muito melhor do que o tempo que se tinha antes, né? Que era 2 anos e meio, sei lá o Claro, quê. e é muito melhor do tempo que se tem hoje. Ainda. É muito melhor do tempo que se tem hoje, porque hoje não se tem nada. É. É o que eu falo muito com os meus clientes. O que é você esperar, às vezes, um processo pela via judicial do que o que você hoje não tem nada. Você não tem perspectiva nenhuma. Você liga na AIMA, ninguém te atende. Você bate na porta e ninguém Não, te agora deixa eu fazer uma recebe. crítica aqui. Posso fazer uma crítica? Infelizmente, sabe qual é o problema? Você tem dinheiro para ir no bairro alto, tomar, todas, gastar 250 euros, 500 no bairro alto, vai para tudo quanto é lugar, queima dinheiro, aí quando tem que pagar o advogado... Não, é assim, quando vai contratar, doutor, faz um desconto que eu tô sem dinheiro, tá muito caro, aí parcela, não sei o quê. Aí você vai e tal, sei lá, faz o parcelamento, dá o desconto, passa 10 dias úteis, que a gente fala, são 90 dias úteis. Passa 10 dias úteis,
Que aí a pessoa quando paga, você sente correr na barriga, né? Meu processo, como é que tá? Que eu não sei o quê. Por que que está Porque eu tenho uma demorando? viagem pro Brasil marcada, eu tenho uma turnê pela Europa. Eu fico assim, gente, a pessoa não tinha um centavo. Me pediu desconto, agora a pessoa pode rodar o mundo. Agora, tá, deixa eu contar um Complicado. caso de um dos clientes meus também, que nisso aí ela chegou e disse Habla, assim... Lucas, habla. Teremos casos Consegui, aqui. chegou o agendamento, bonitinho, tá lá, tal dia. Ok. Daqui a pouco me liga. Olha, não dá pra alterar essa data, Olha. porque eu Ai, quero gente. ter um aniversário de não sei quem, não sei aonde, e vai ser justo Ai, tá nessa muito data. longe. Tipo assim, claro que o ideal é ser Gente, perto de casa. Agendamento é ouro. É ouro, Eu ouro. falo isso pra todos E os tem meus gente que joga fora, é impressionante. E eles não sabem que pra reagendar cancela-se aquele. pois é. Atenção. Agora Mas, aqui, enfim, olha só, voltando. voltando aqui. Se a pessoa não faz, que é o que muito acontece, muitos chegam pra nós, eu recebi isso aqui, a gente vai olhar o prazo, conta o prazo bonitinho lá, tá. Eu adorei essa calculadora. Ah, pô, essa não é calculadora. Eu gosto. Mas é que alguns dizem ainda. Tá, ok. Eu amo, eu amo. Eu sustento, você também. Ok. Isso que é importante. Seguinte, as pessoas chegam ou procuram ajuda quando a corda já tá ali no último suspiro, né? Com 2 dias pra vencer o prazo. Aí Exato. não tem como resolver isso? Eu acho que não. Não, na verdade, o prazo... É. Ah, você falou comigo? Isso foi engraçado. Tem como- tem como você fazer isso? Eu não pego. Não, eu não isso pego. acontece. Tem como você fazer Posso alguma falar? mágica? Não, gente, eu vou falar o que acontece. Porque assim, eu capto, sabe o que acontece, Lucas? Olha, o Ronald tá hablando muito Filho longe, tá? feio não tem pai. Ah, tô dizendo Vou que ele tá explicar, hablando muito vou longe. explicar. O que acontece? Pega o chocolate, pega o chocolate. Sabe Ele o que tá acontece? falando muito Os longe. clientes, quando já estão, tipo assim, sabendo que a situação... Ele deixou passar. Aí ele acordou naquele último dia. Ah, eu vou resolver minha vida hoje. E o advogado que você Ele gosta? quer procurar um advogado pra, tipo assim... Toma isso aí, porque se der errado, a culpa é do advogado, entendeu? Faz Mas só que a mágica. gente não sabe, gente. 10 anos estudando... Se a pessoa passa desse prazo, entra nos 20 dias, a pessoa diz assim, tu acha que eles vão fazer alguma coisa? Isso Eles nunca vão. vai acontecer comigo. Ou é um abandono voluntário. Não quero, é voluntário. Gente, eu adoro essa expressão. Simplesmente não vou. Não vou, não quero. Ou então Só aqueles qual que é o somem do próximo? mapa. Qual é o próximo passo? É o afastamento coercitivo. Aí sim, Isso é o quê? a pessoa é presa, Sim. presa mesmo num centro de Detenção, de- Eles vão atrás até a Como preso? residência? tem um espaço onde esse imigrante pode ficar por um período X, que eu não lembro qual é. Gilberto, não precisa ficar com medo Mas, porque você enfim. já tem cidadania. Sim, mas não, tô falando dos outros que. Dos seus amigos. Ele deve conhecer E um eles monte. vão ficar lá e vão ser apresentados em tribunal justamente porque é no tribunal que corre o afastamento coercitivo. O que é o afastamento coercitivo? É aquele afastamento que você não... Teoricamente, você não está sendo perguntado, né? Você Você querendo vai, ou tá sendo- não, você eu vai. não estou te perguntando. Tá tipo nos Estados Unidos, né? E, Lucas, mas eles vão até a residência da Vai, pessoa? Acho que não. Eu achei meio difícil, mas. Ah, A gente Carla, olha sabe. pra trás. pergunta. Pra trás. Mentira. Ah, é naquele Com esse tipo. Não, é o seguinte. Quem vai pagar o Sabe preço? por quê? Porque pelo que eu entendi nessa própria notificação que você trouxe aqui, ó. Eles atualizam as informações de morada, etc, Isso, etc e tal. exato. E pela fala da autoridade para com o cliente, Eles- deu a eles impressão, devem eu ter vou um atrás de fluxo. você. Eles Ou devem tem, ter um- ou tem um. Mas- Eu vou atrás de você. A questão central aqui é o seguinte. Isso que aconteceu com o Lucas, que a gente já tinha conversado antes daqui do começar a gravar, que é o cerne da questão, porque muito mais importante do que a gente falar sobre o que está acontecendo é deixar a sociedade com conhecimento das soluções. Já. Né? Então, esse vídeo é muito importante para você partilhar, tá? Falar para todo mundo que a gente também quer fazer sucesso, etc. Mas, assim, importante porque tem solução. Tem solução. E, na verdade, a solução é sempre, claro, o preventivo, que é o compliance, né? A gente tentar entender que tem que estar Isso. sempre um passo à frente. Mas saber o seguinte, gente, vamos entender o seguinte. Esfera administrativa é uma coisa, esfera judicial é outra, tá? A gente é muito perguntado assim, ai doutor, eu tive o pedido negado e não sei o que, não sei o que lá. Gente, a esfera judicial tá sempre aqui para te assessorar. Vamos fazer um exemplo aqui do Brasil, para ficar claro para vocês. Você tá todo estrupiado, foi pro INSS, pediu um auxílio doença, você chegou lá todo torto. Aí eles olham pra você, menino, você tá ótimo. Você pode jogar futebol a vida inteira, que não sei o quê. E você tem o quê? O seu processo indeferido. Você vai embora pra casa chorar? Não.
Eu trabalhei durante anos na Fazenda Pública, na Defensoria Pública, no núcleo de Fazenda Pública, para processar o Estado, o município e a União. E é isso. Quando você recebe uma negativa, quando você recebe... Tá atrapalhando a gravação. Quando você recebe uma negativa... Eita, toma um copo d'água. O assunto pesou. Quando você recebe uma negativa da administração pública e seus organismos, você entra com uma ação judicial, você não cruza os braços, né? Então é basicamente isso. O que a gente tem que fazer é... Estão querendo amedrontar, porque isso é política do medo, né? Tipo assim, se der certo, vai todo mundo embora. Vai embora. Não, a gente tem instrumentos judiciais pra isso. Não perdeu. O Lucas aqui, ó, ele já tinha feito isso pro cliente dele, e isso que foi a salvaguarda desse cliente. Né? E com isso, o que foi que você fez? Como você agiu depois disso? Apresentou primeiro, né? Que tem que apresentar o recurso, na verdade, que a gente chama, que é se pronunciar, né, em audiência prévia. Então, é uma manifestação que a gente chama que faz. E aí a AIMA responde, será? Pois é. Só que o que vai acontecer? Pergunta de milhões. A AIMA não responde. A AIMA não responde. Que novidade! Então, o que mas a AIMA nem sequer atualizou o sistema deles. Eles receberam o processo, ou seja, eles estão cientes do que está acontecendo. Repete, porque é importante, porque as pessoas acham que quando a gente fala isso em consulta, nós estamos jogando contra. Não. O advogado está exagerando, o advogado está mentindo. O nome da AIMA não deveria ser AIMA, deveria ser em análise. Tipo assim, não é a AIMA, é em análise. Quando tá prestando Qual bem, o nome desse órgão? Em análise. Porque eles só sabem falar isso. Em análise. Porque é uma coisa que eu acho um absurdo, que assim, é uma violência com o código do procedimento administrativo, que é o direito à informação. Porque não só eles não fazem o trabalho deles, como você não tem acesso à informação do seu processo. Não tem. E aí, acho que... Você ia falar alguma coisa? Sim. Mas a AIMA é muito demorado hoje, até para renovar a residência. Pra tudo. Aí faz parceria com o IRN, aí vira jogo de empurra. Sim. É AIMA, não, IRN não. É responsabilidade, meu amor, é solidária. Resolvam-se aí. Eu não sei quem vai assumir esse BO, tem que entregar pro cliente. Antigamente, o CEF, você ligava, atendia logo. Muito antigamente. Mas aí você volta um pouquinho. Aí vamos voltar um pouco mais na linha, né? Porque assim... Só um retrato, era engraçado a nossa vida há um ano e meio atrás, 2 anos. 2 anos. Que era a época que ainda funcionava no telefone, mas era tipo assim, eram 2 semanas pra conseguir um agendamento. 2 semanas, é verdade. E olha lá. E isso eu conto essa historinha pros meus novos clientes que estão querendo vir. É engraçado porque eu é tipo falar da pandemia, né? Parece e eu me vejo não vendendo Portugal. Porque eu digo pra pessoa assim, olha... A situação tá caótica. Tem certeza que é isso que você quer fazer? Você quer vir mesmo? Eu tô querendo ir embora. Já agora... Toca o sino, Toca o sino! Toca o sino. O meu colega, ele tá vindo, só que tem residência, tá vencida. Ele quer tirar... Olha, Gilberto, ele quer tirar uma dúvida jurídica. Tá, vamos fazer. Tá, vamos lá, 1, 2, 3 É só uma dúvida. É aquela coisa... Fala, Gilberto. Ele quer vir pra cá, só que ele tem residência vencida. Ele já morou em França e aqui em Portugal. E ele tá onde hoje? Agora tá no Brasil. Mas tá vencido, é óbvio, né? Porque nem aqui ele tá. Sim. Como é que a gente vai resolver? Mas ele estando aqui já é mais fácil, né? Não, ele tem que pedir um visto. Agora, ainda mais tá vencido. Mas quanto tempo que ele tá... Ele tá... exatamente. 2 anos E venceu há quanto tempo? A residência, faltava uma... Uma pessoa com título de residência válido, gente, só pode ficar fora do território nacional 6 meses contínuos ou 8 interpolados. 2 anos. O cara tá com a residência caducada, tá 2 anos lá fora, ainda quer renovar a residência. Mas eu recebo muita mensagem, você não recebe. Tem muita! Pergunta assim, ó... Tem Doutor, eu tô com a minha residência, venceu é o mesmo caso. Ele disse, tá quando que venceu? Em 2022. Só que o que acontece? O governo vem lançando decretos de prorrogação. E as pessoas acreditam que, meu título venceu, mas ele tá válido até final de junho. Que emendou em outro, que emendou em outro. Na verdade, como ele já tá mais de 6 meses, é o que a gente chama de, o jurisdiqueiro, a residência habitual. Que se você tá mais de 183 dias fora, você já não tem mais porque aquela... aí já não tem a ver com a data do Mas você vê na cara do Gilberto, sabe o que acontece? O Gilberto é o típico cliente, quando ele já sabe que tá errado. Claro. Porque os clientes são assim, eles já sabem que estão errados. Mas eles tentam. Eles querem um jeitinho, eles querem, tipo assim, alguém que pegue aquele chabu pra poder. Mas entendeu? Já agora, eu vou falar. Já agora. Eu vou falar 20 com anos ele pra tirar o visto é mais fácil, então, né? Ele tirar o visto no Brasil. Não, mas. Quer dizer, tirar o visto seria o melhor. O histórico mas dele, não, isso não você tá que... perguntando?
Não, acontece que assim, o Gilberto, ele tá todo cagado, né? Isso, mas Ele agora tem que fazer as coisas da forma social, certa. que é difícil. Já tem conta de banco, já é fácil. Ele já tem a vida Já tem meio Ele já tem a documentação. Mas, É porque o negócio agora é ele chega aí e fazer as fazer o outras coisas. visto. Isso. E ter sorte pra que saia no tempo. Porque E também tá achar tudo... e esquecer que tem jeitinho. E pagar um advogado, uma consultoria jurídica. De preferência, né? Porque não é pedir pra amiguinho perguntar. Lucas, Ronald ou a doutora Carla Bauer. Não, isso aí, ele vai morar aqui por perto, é tranquilo. Mas, Roberto, fala pra ele, assim, isso vale pra todo mundo. Procurar assistência jurídica, procurar um advogado, vir regular, bonitinho e tal, pra poder as coisas serem mais fáceis. Senão ele vai cair nessa mesma, vai ser uma novela sem fim, parece Caverna do Dragão. Então eu vou mandar ele ligar pra ti. Não, pra mim não, que isso aqui não é lugar pra fazer merchan, não. Manda ele procurar um advogado que ele goste, confie. enfim. Mas Agora, então, voltando aqui pro nosso caso. sobre a expulsão. Então, ô Lucas, então ele foi intimado dessa forma pela autoridade Sim. de que iria acontecer. Não, a Aí gente depois estava no você pé, entrou a gente estava no pé da do que ele manifestação fez, já. Depois disso aí, então você entrou. Só que a Aima não respondeu ainda. Nem não vai responder. E nem porque vai a gente já responder. sabe. Quanto tempo tem que ser Tá, já mas aí o que colocou? acontece? Olha só, como ele já tem um processo antes no tribunal, então a gente vai levar isso pra Isso. falar, olha só como é, urgente Exatamente. resolver Você juntou isso. e comunicou o juiz o que foi que Comuniquei, aconteceu. foi isso que aconteceu. Aí tá? ele... Aí não sei. ainda tem da resposta. Sim, isso foi agora, sexta-feira santa, há 3, 4, uma Nossa semana Senhora. atrás. Santa ainda por cima. Nossa. Acabou de nascer a criança. É o CTPA aqui? Designadamente em, aí fala aqui, suspensão da eficácia de um ato administrativo ou de uma norma. Ou seja, entrar com uma ação que tenha esse efeito cautelar tem o poder de suspender um ato da administração pública contra você. Então, só uma ação cautelar, porque a gente faz recurso hierárquico, etc e tal, mas como é importante ter uma ação judicial movida para poder você ter esse agasalho. E aí, Lucas, a letra I, olha a letra I como é interessante. A letra I vai falar que ela vai servir também essa cautelar para intimar a adoção ou a abstenção de uma conduta da administração. Por alegada violação, ou seja, já violou aquele direito, ou fundado receio de violação. Ou seja, Fundado receio. O que é o fundado O que é fundado? O que é fundado receio? Toca o sininho. Fundado receio. Será O que é tá receio? acontecendo Receio é agora uma cabe coisa isso aí? que você tá com medo, você tá com receio. Ai, Ou seja, os 18 mil imigrantes será vão que ser sou mandados eu? pra casa? Tô toda cagada. Será que vai? sou eu? Às vezes é. Agora, o fundado receio, eu tô com o meu nome escrito no... Eu tenho anotação no SIS, por exemplo, né? O Sistema de Informação, etc e tal. Então, tem questões minhas de proteção de dados que precisam ser clarificadas, porque eu andei fazendo coisa em França, não sei onde, em Bélgica, e etc e tal. Eu tenho 10 dias para poder responder isso, só que, ao mesmo tempo, o departamento que vê essa parte, que é o Sirene, só vai me responder em 3 meses. Eu preciso estar protegido, porque nesse meio tempo eu posso receber essa carta. É um fundado receio. Eu tô realmente... é uma coisa séria. Então você precisa do quê, Gilberto? De uma ação... Judicial. Pô, olha isso! Caraca, Gilberto, arrasou. Exatamente, é isso que vai proteger. E foi isso que, nesse momento, protegeu o cliente do Lucas. Porque apesar deles terem marcado aqui, o Lucas já tinha feito o trabalho pro cliente. Se você tivesse feito isso, ele ia embora. Exatamente. Agora, se ele não tivesse, porque olha a história, rapidinho a história, porque eu acho que a gente já... Porque tem muitas histórias iguais. Histórias de vida. Muitas histórias de vida, já exatamente. Vamos lá. Ele chegou em janeiro do ano passado, ou seja, ainda tinha possibilidade de fazer manifestação e outras coisas, só que ele não buscou orientação, achou que podia ficar, como muita gente, tem muitos que nos procuram e dizem, eu tô há 2 anos aqui, tá? Você tem algum... Tem gente que tá aqui há mais de 30 anos, nem contribuinte tem. Não, mas tem gente que dorme no ponto. Tem gente que acha também que trabalho, ter um contrato de trabalho é suficiente. Não, Tem muita gente sem noção. Ou, eu tenho NIF e o NIS, já tá tudo certo. E acho que já tem residência, não é assim? Não, Mas aí, não dá. então, fala aí. E aí ele deixou passar o prazo e como que a gente conseguiu enquadrar ele? Porque já não tinha mais a possibilidade de manifestação, já não tinha possibilidade de outra coisa. Não estudava, CPLP, porque é o que ainda está vigente, né? Ainda está. Agora eu não sei quando que isso vai ser publicado, se vai ser antes ou depois das eleições, das mudanças que a gente vai ter a partir de agora, que vai impactar no cenário político de políticas de imigração. Falando nisso, só uma observação. É verdade também
Claro que é verdade que as políticas estão mudando e que o cerco está fechando. É verdade. Okay. Agora, é claramente uma estratégia do atual governo, também, na minha opinião, lançar isso super recente das Justamente eleições agora. para também pegar os eleitores do Chega. Porque são os eleitores mais da extrema-direita que querem isso, querem que todo mundo seja expulso. Então, o que o atual governo faz? Eu vou fazer uma política aqui que também agrade o outro partido, que eu também eu pego um pouco daquele partido, tenho os meus eleitores, pego um pouco daquele e venço. Então, assim, não estou dizendo que isso não vai acontecer. Eu acho que são processos que realmente estão acontecendo. Já estão acontecendo. Só que também, assim, você vê que a política está dentro de tudo e isso também tem essa parte da xenofobia, da política, de tentar... Agora uma coisa importante aqui, né? E essas notícias de que 18 mil vão ser notificados, isso são pessoas que já estão com processo. Pois é. Com processo... Um processo de pedido de autorização de residência. Mas por que esse esquema? Eu não entendo. Porque enviaram um documento errado, foi deixaram, foi indeferido. indeferido. Tem anotação no CIS. E aí esse pessoal, eles estão fazendo um filtro do que está registrado no sistema. E o pessoal que paga certas coisas? Segurança social. É que assim, os impostos que assim, pagar certo, andar com contrato de Eu trabalho... posso ter matado não uma pessoa e vai significa- estar pagando certo também. não significa Né? estar legal no país. Eu posso ter matado uma pessoa Mas em França pode e ser, ser um ótimo contribuinte. Mas Não, pode é ser isso que é Mas é baseado. motivo, é motivo porque tem muita gente também que tenta marcar e não quer gastar dinheiro, né? E ninguém sabe fazer o trabalho de você... Advogado. Quer tentar fazer sozinho. Quer fazer, isso não existe. Isso não existe. Tem de pagar as coisas. Você acha, Gilberto? Eu acho Tem que pagar o advogado, tem né, que pagar o Gilberto? advogado. Senão, Gente. É que aquela história assim, eu sou péssimo com trocadilho também com essas Então, coisas, eu mas também. é aquilo que fala, o que não tem remédio, remediado tu está. Nesse caso não tá. Não tá. Com certeza. Nesse caso não tá. É. Porque aqui a minha preocupação não são os 18 mil, porque os 18 mil que já estão sendo notificados para abandono voluntário, São muitos. são que já estão com um processo que a gente consegue entender ali e tentar A dinâmica. organizar. O problema é quantos milhares e milhares Que não tem esse nem ainda entraram com nada. Exatamente. Estão ali. E exatamente por isso. E é porque esse ponto, né, de que a gente falou. Porque se a pessoa já tem esse pedido, vai lá e apresenta para o tribunal que você tem interesse de. Sim. Aí eu acho que eles deixam. Não, e tem sido falado sobre a questão não só da comunidade, das pessoas que estão com anotação em proteção de dados, questões criminais, etc e tal, mas também está sendo falado sobre as pessoas que estão com indeferimento de concessão de autorização de residência. Projeto de indeferimento. Então o que acontece? Volto a falar. Gente, para com isso. Foi indeferido uma vez, duas, acabou. Acabou. Você não vai ficar mais tentando em sede administrativa, você vai tentar em sede judicial. Porque além de ser um outro respaldo, além de ser uma outra proteção, administrativamente, apesar de ser judicial, é uma proteção também contra coisas futuras. É uma proteção para você estar mais resguardado. Só que aí as pessoas só querem realmente remediar. Só quando acontece, que vai. aí ligam o dia anterior para poder resolver alguma coisa. É complicado. Milagres. Aí, quer residência de um dia pro outro. Querem residência de um dia para o outro. Até Gilberto ri da situação. Até Gilberto ri. Imagine a gente em uma consulta. Mas é verdade. Como é que pode? Tem um né? aí que vai viajar dia 6 já queria residência. Mas não, Gilberto falou. Não é fácil. Gilberto passou uma cliente pra mim. Ronald, tem uma amiga minha que vai te ligar, que não sei o quê. Eu falei, tá, manda ela me ligar. Aí me ligou, é que eu queria minha autorização de residência. Já tá 7 como é que é? meses, É que eu vou viajar agora dia 1º de junho. Eu falei, meu amor, nem se eu chamar os orixás, a comunidade toda, nem se eu fizer uma Buda com o novo Papa, não vai dar. Mas o ano passado ela foi sem residência. Mas aí entrou. não é com a gente, né, Lucas, né, Carla? Aí a gente. Esse assunto Não, aí. mas ela já tinha. Mas ela foi, mas ela entrou, tá vendo? Mas aí a gente não. Já Não, Aí olha é só. contar com a mas peraí. sorte. Toca. Só um pouquinho. Eu sempre falo, Portugal, a regra é não ter regra. O padrão é não ter padrão. Não tem. Você sabe disso? Eu sei disso. Isso. A mesma pessoa que te atende hoje, amanhã, ou à tarde, ela atende de outro jeito. Ela toma outra decisão na cabeça dela. Então, assim, porque fulano... Eu tenho uma que tá aí com o processo há 90 dias, que até aconteceu uma coisa bem interessante. Que ela apresentou o pedido de renovação, não entregaram. Vamos entrar com a ação, então, pra fazer o pedido. Acontece que caiu numa juíza super demorada, não sei o que, aquela coisa toda. Sim. E aí ela,
porque... E aí a culpa é do advogado. Sempre. Eu disse tudo bem. Sábado, 9 horas da noite, domingo de tarde, feriado. Doutor, meu processo. Porque eu Vocês te têm paguei, noção. é porque eu digo... Ai, que eu te paguei. se eu Ah, depois que pudesse- paga, eu te paguei. Se eu pudesse, eu te dava em uma semana. É, Você vai, gente, se dependesse você da gente, Sim. você teria sua ação resolvida no dia seguinte. Com certeza. Com certeza. Porque resolveu, entra outro. Não, porque... Libera a nossa pasta. vai. Só que daí, vai aí assim, 3 vezes me ligou aí, tem vários clientes que fazem a mesma coisa. Ah, mas o meu amigo Conseguiu saiu não em sei o 10 quê. dias. Sabe o que é o problema? É porque histórias de dificuldade não vendem na internet. É. A realidade não vende na É, internet. claro, E aí a pessoa tem mania de pegar a história do coleguinha e achar que a caneta que escreveu a história do coleguinha vai ser a mesma que vai escrever a história E dela. também eu acho também E não é o posicionamento também do advogado. Ele falou, sabe por quê? Quando o cliente me procura, Ih, gente, me deu um branco. Lucas, meu Deus. Ah, Que é uma barulhinha. Ah, por favor! Quando. Daqui eu não vou conseguir de novo. Quando o cliente me procura, tipo assim, pra falar sobre. Ah, é causa-ganha. Lucas, na mesma hora, fala assim: causa-ganha, meu amor. Nem se fosse Deus. Não tem essa. Eu não vou prometer causa-ganha pra ninguém. Desde que eu advogo, eu faço assim. Quando a pessoa me pergunta se é causa ganho, eu falo assim: olha, você quer coisa certa? Contrate o juiz, então. Se isso fosse possível. Mas não é. O advogado, ele usa dos instrumentos que existem pra defender você ao máximo, com todo o amor, com todo o sangue. Agora não tá nas nossas mãos. Só que tem advogado que vende a causa ganha, que não sei quem, que... Eu não falo isso. Eu falo assim: olha, meu histórico é assim, assim, assado. Tem pessoas que conseguem assim, assim, assim. Graças a Deus, muitas conseguiram assim, assim. Outros não sei o que, lá. E pronto. A ação judicial, quando as pessoas perguntam, eu já falo logo, ó. O prazo é até 90 dias úteis. E Aí, eu já digo, reza pra cair num juiz bom. exatamente, porque a gente não sabe. Exato. E, gente, assim, tem caso realmente, infelizmente, mas são poucos, tá? eu A posso verdade. falar um negócio? São poucos. Que ultrapassam esses 90 dias. Ah, Aí eu vamos posso falar falar assim. sobre um caso Aí vão desse? falar, Posso falar ai, um ó, negócio o meu também? também. Aí os comentários daqui a pouco no vídeo. O meu também. Tá, vocês vão comentar com o meu também, mas tem 1 milhão de pessoas que conseguiram. Posso fazer um comentário Infelizmente. venenoso? É um comentário venenoso. Mas vocês já repararam que justamente no caso dessas pessoas são os que mais demoram? São os processos que mais dão problema. Sabe o que é engraçado? mais demora, que Menino, mais sabe o que é fica engraçado? travado. Cliente que não Gente, pergunta, a ação corre. É isso. Engraçado. Mas sabe o que é isso? Minha mãe falava que panela que você fica olhando, cozinhando, não cozinha, então, a comida demora a cozinhar. Fica sempre olhando. Se você for olhando pra cozinhar e mensagem, ficar olhando, você tem que cozinhar e deixar. Sabe o que eu fiz? O dia que eu fui lá, o dia que eu dei entrada nos documentos, era uma papelada terrível. Era não sei o que, registro criminal do Brasil e tudo. Mandei pra lá, passou 2 meses, olha, tal dia você traz 550 euros. Fala de novo que eu perdi todo, desculpa. Tava distraidaço. Assim. Ah. Quando eu dei entrada No quê? na residência. Ah. No quê? Não, porque a pessoa fala uma coisa. quando- Na residência. 2 anos atrás. Ah. Aí, dei entrada na residência, os documentos tudo em dia, tudo certinho, pronto. Aí eu marquei no CEF. 2 meses. No 3º mês, aí eles ligaram dia 20, olha, dia 30 você pode vir fazer a residência. Como era bom, né? É. Eles ligavam, vai Ligavam. bem. Ai, só que eles falaram, você sabe quanto que é, né? Se for- 550 euros, à vista. Mas o que, Eu tô engasgada. mas o que tem? Aí 550 euros? Era, porque que agora não é isso. Mas era euro ou Era era- euro. Gente, desculpa. Eu não sei o que tá acontecendo. Não, agora não é. Agora É tudo uma quanto viagem. Quanto que uma pessoa paga pra tirar o título de residência? Depende da nacionalidade. Brasileira. 56 e pouco, né? Paguei 550. Eu? Meu amor, mas qual era a moeda? Era cruzado. É euro. Era euro, né? Há 22 anos. Mas o Gilberto. É. Mas Gilberto. Não é, no escudo foi antes de 2000. Mas, amigo, independente disso, mas a gente tá falando, mas a gente era diferente a forma do Era valor das diferente. coisas. Mas era que agora nem 50 e poucos eles querem pagar. Ah, mas quanto que os teus clientes pagam? Quanto que eles pagam? Como assim? Não, de outras nacionalidades. É. Porque... Não,
Não, depende da nacionalidade. Não, Tem vai. 300. 390, Depende. Brasileiro, 56. 5 mil euros. Só? Sabe o que é que eu... 680. 5 mil euros. Não é 5 mil euros o do Tu é investidor, aquele do Golden Esse é diferente. Mas isso não é papo pra esse podcast, porque aí, meu amor, aqui aí já é outra. Aí são outros advogados que só atendem vistas de não sei do que. Mas é verdade. Não, aqui é por Val. Mas antigamente era mais fácil, mas tinha que pagar mais. Não, mas assim, sabe o que eu acho? Mas será que você não pagou alguma multa? Não, aquilo era a lei do CEF que você tinha que pagar 550. O deles era de 800 até o maior era 800. Ótimo. Quem que eles não ia com a cara deles era, toma, 800 pra você pagar agora. Pelo menos a gente pode ver que esse que não ia com a cara continua até hoje, né? Eu vou com a sua cara, então. Mas sabe o que eu acho? É um procedimento Sabe o que eu acho? Eu vou com a cara com outro procedimento. Aqui em Portugal tem aquela coisa muito do dia a dia. Ainda tem muito isso de você é atendido de uma forma ali, de outra forma ali e tal, papapá. Eu acho que antigamente, se botar no tempo, isso era mais aflorado ainda, né? Então, não sei nem porque eu tô falando isso, não tem nada a ver com isso aqui. Mas vamos voltar aqui. Eu acho que esse assunto já... Esse assunto já foi, né? E aí acabou. Né? E aí, acabou. Ou temos mais alguma coisa aí? Acaba. Eu penso que, a partir daqui, o que a gente tem que pensar? A pessoa pergunta, como que eu entro com uma ação judicial? O que eu faço? Porque quanto tempo eu tenho que esperar? O que eu tenho que fazer? Isso é uma coisa que a gente fala muito em 10 dias. Sim. Um ponto que tu levantou da questão do direito à informação. É um direito que a gente tem, de ser informado sobre a situação. Saber. De ter a resposta do órgão administrativo. E aí nós temos o Código de Procedimento Administrativo, que vai dizer que o órgão ele tem 10 dias para responder a um pedido que nós fazemos. Ou seja, eu envio meu e-mail para o geral@aima.gov.pt e peço o meu agendamento, porque eu entrei como turista e agora quero morar. Que é o que acontece, né? Infelizmente, o pessoal vai dizer, não tem direito, vai turistar. Mas assim, uma pessoa que está aqui, que está estudando, não tem sua autorização de residência e precisa fazer o agendamento, ela vai ligar para o número da AIMA. Não vai ser atendido. Não vai ser atendido, mas ela precisa registrar, dar print da tela, dizer, claro. olha, tô aqui, tentei. Produzir, e depois, produzir, claro. vai mandar e-mail e vai aguardar, vai já comunicar ao advogado, tá aqui, tá tudo certo, e as provas do que eu preciso. Exatamente. Se passou 10 dias, que é o tempo que o órgão tem para responder, e não respondeu, ela já cumpre um dos requisitos da ação. Isso. É essa de intimação que a gente está falando. Exatamente. Então isso já vai facilitar esse processo. Mas na verdade, isso aí, todo mundo que normalmente procura a gente, quase que 99, tem muito mais de 10 dias esperando alguma resposta administrativa, né? Já mandou e-mail 4, 5, 10 vezes, já ligou não sei quantas milhões de vezes. Eu tenho muito difícil alguém ligar e falar assim, doutor, eu nem tentei ainda. Eu tenho caso dentro do escritório. Eu tenho caso dentro do escritório que o cliente está esperando há mais de 1 ano e meio. Mas aí que tá. É por isso que as pessoas têm que ser esclarecidas. 1 ano e meio. Gente, esperar tanto tempo pra quê também? Se você vê que... É igual relacionamento. Você vê que o negócio não dá certo, você vai ficar 1 ano e meio esperando pra resolver a sua vida. Partir pra outra logo. Olha aí, Gilberto. Ou seja, partir pra outra é isso. Você sai do administrativo e parte pra outra judicial. Caraca, é isso aí. Mas é isso, porque senão você fica nessa vida inteira. E aí, sabe que o pessoal fica revoltado? Fulano conseguiu antes de mim. Eu tava... Mas claro, fulano contratou um advogado, fulano quis pagar uma consultoria jurídica, fulano tentou entender como que funciona. Ronald, mas peraí, então esse pessoal que tá hoje esperando o documento, não teve notificação nenhuma, só tá esperando e não consegue ter acesso. Eles também podem receber, então, a notificação? Não, eu acho de saída voluntária, Lucas? O que é que você acha? Acho que sim, porque isso aqui é gerado a partir de um indeferimento. Exatamente. Nesse caso aqui, nesse caso aqui é diferente, porque eles consultaram o sistema da AIMA e não tinha. E isso era um erro da AIMA, porque a AIMA foi notificada do processo e não colocou que ele estava lá aguardando. Então... Mas alguém que tá no aguardo vai ter que aguardar o tempo Então, legal. pra gente poder entender, essa galera que tá aguardando, precisa ficar com medo disso daí? Do que tá tanto sendo falado na internet? É que não dá pra falar o que eu pensei, né? Não, porque quem tem medo. Tem medo. Mas sabe uma coisa que eu costumo falar em relação à AIMA? Não sei se você concorda, Lucas, que é o seguinte, muita gente pergunta assim, doutor, mas a AIMA pode fazer isso? Eu falo assim, a AIMA pode fazer o que ela quiser. Sabe por quê? Dentro do mundinho dela,
ela se acha dona do mundo. Então ela vai fazer o que ela Vencer a uma quiser. grande distância. Então, tipo assim, por exemplo, a Aima poderia dizer, dar essa informação que a pessoa não tinha processo. Não, a Aima deveria, era papel dela, informar o correto, que é, essa pessoa tem um processo já judicial, ela não está alheia ao seu direito, ela está procurando, ela está atenta, ela está reivindicando. Então assim, mas ela pode fazer isso? Cara, infelizmente, porque ela faz tanta anomalia. As pessoas precisam entender que não dá pra confiar Não dá no pra sistema. confiar, Não dá pra confiar no que a gente tem hoje como cenário. Exatamente. O sistema, eles não conversam entre si. É. E, para além disso, as pessoas acham, grande parte das autoridades acham que pode fazer o que bem entende. É. Que podem aplicar a própria interpretação em cima de uma lei que não entendem, que não foram preparados para entender, e em cima do que é colocado nas redes sociais, nos veículos de comunicação. E o que a sociedade só tem que entender é, deixa ela achar o que ela quiser, deixa ela concluir o que ela quiser. Ok, agora eu vou botar no pau. Agora eu vou mostrar Exato. o que Com quem está com quem você tá. conversando. Exatamente. Com Entendeu? quem você tá falando. Porque você não vai cruzar os seus braços porque você recebeu uma negativa ou. É a mesma coisa. Gente com processo administrativo que fica 90 dias. Esse negócio de não ter informação do processo. Isso é uma vergonha. Não, isso é uma vergonha. Isso. Porque o mínimo que a pessoa tinha que ter. Porque, assim, como é muito tempo, por 90 dias úteis. O mínimo que eles podiam fazer é quando a pessoa ligasse, já que aquele telefone não serve pra nada, era pra eu falar assim, olha, o seu processo não é falar que tá em análise. No departamento tá no X, departamento X. já passou por Alguma essa pergunta? Pá, 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 pá. Não, senhora, não sei o que, não sei o que. Gente, é o mínimo. É o mínimo. pessoa não Aí eles consegue falam, ligar. em análise. Cara, isso cria um cenário de pessoas totalmente, realmente perdidas. E isso é que causa esse caos todo. Claro que sim. E as pessoas ficam com medo, né? Sem contar quando eles perdem os processos, tá? Perdem! muito. Perdem! O meu caso foi um caso. deixa eu- Foram 9 meses esperando a minha autorização. Tive que chegar lá que já era o CEF na época. Nem lembro mais. Você tá aqui há quanto tempo? Vai fazer 5 Era o anos. CEF na época, eu lembro. E aí eu disse, meu processo, cadê meu processo? Quero ver meu processo. Não, doutor, tem que pedir que não. Quero ver o meu processo. Nada. Enfim, batição de boca e tudo eles acabaram encontrando. Mas o que eu quero dizer? Aí, linkando com um cliente de tribunal, que tinha ação no tribunal, que também foi chamado pela estrutura de missão. Que é outro inferno, Tá. né? Vamos Aí ele combinar? foi para a estrutura de missão, Olha. porque a estrutura de missão foi criada para resgatar esses processos que estavam no fundo do Ai, baú. gente. E aí, trabalhinho. olha, frase do próprio funcionário da AIMA. Doutor, o que acontece na missão fica na missão. Gente, Ele disse não. o quê? O que acontece na missão fica na missão. Gente, Ai, my God. Ai, my God. Todo mundo, ai, my God. Não, isso é Por favor. surreal, cara. Isso é um mundo distópico, sei lá. Aconteceu uma coisa comigo também, quer dizer, aconteceram todos nós, com certeza, né? Que foi no ano passado, a gente entrando com as ações pros clientes. Claro, momento ótimo pra advogado ganhar dinheiro, momento ótimo. Mas a gente tava resolvendo a vida de muita gente, resolvemos a vida de muita gente. Só que acontece, veio as missões da AIMA. Aí o cliente ligava... Doutor, olha só, porque chegou o agendamento pra mim daqui da AIMA antes do processo. Seu processo não vale de nada. Não vale não. Então tá bom, meu amor. Então tá. Então vai com a missão da AIMA, já que é da noite pro dia esse órgão virou o órgão mais confiável do mundo. Então vai. O que aconteceu? Essas missões da AIMA foi o quê? Um reduto de indeferimentos, de produção de indeferimentos. Conclusão, eu tive um cliente, um dos tantos clientes, Bangladesh, que eu costumo acompanhar nas entrevistas por conta da questão da língua. E aí, chegando lá, ele já tinha feito as missões sei lá, em outubro, novembro, já tinha passado 90 dias, há muito tempo. E aí, só que ele falou, desde aquela época ele falou, doutor, mantém meu processo aberto, porque eu quero ter esse resguardo. Aí, você vê, cabeça, né? Porque às vezes o brasileiro tem aquela cultura de ser espertinho. Os Bangladesh, eles, se você falar com eles, ok, sir, não sei o quê, papapá, manteve o agendamento judicial. E aí chegou o dia, o das missões não deu repercussão nenhuma. Quando eu cheguei lá, eu conversei com... Falei, olha só, tô vendo aqui com ele e tal, mas tem alguma informação do processo? É só pra ratificar alguma coisa? Já tem alguma coisa? Que processo? Não, eu tô vendo aqui que realmente ele foi, que tem. Mas assim, esse processo, na verdade, nem existe. Isso aqui tá assim. Aí um comentou com o outro assim, a outra funcionária. Vocês têm que entender que o pessoal que trabalha das missões é só pra digitalizar.
Conclusão. Ele, que é funcionário de 20 anos de AIMA, ele não vai fazer um trabalho Frankenstein, fazer em cima do outro. E o que ele faz? Olha, eu vou fazer do zero aqui. Mas conclusão, chegou em 15, 20 dias o cartão dele. Por quê? Foi da maneira certa. Acho que a gente tá meio estourado já, gente. Mas olha... Não, mas aqui, a última, só pra Fala. fechar, olha só essa notícia aqui, ó. Governo de Portugal cria 2 centros de retenção para expulsar imigrantes. Que você perguntou, eles vão presos? Sim. E se eles já estão anunciando tudo isso, é porque isso aqui já tá bonitinho com as caminhas instaladas. O que não vai passar aí dentro. A gente não tá querendo colocar medo, mas a pessoa Mas tem que ficar em alerta, Lucas. Tem que É, ficar em alerta. mas é bom ter essa noção que esse Receio de violação. fundado receio de violação. Tem que ficar em alerta, sim. Porque hoje todo mundo tá falando, 18 mil vão ser notificados. E aí, vão fazer o quê? Tá começando Ninguém com 18 mil, tá né? todo mundo perdido. É. Então a nossa intenção, Não, e esse inclusive, aqui não é faz que parte hoje... dos 18 mil. Exatamente. Ainda assim. Atenção, Então, esse aqui já foi se fosse uma peça, seria um prefácio. Exato. É cena zero que a gente Então chama. a nossa É intenção cena aqui zero. hoje É cena é poder zero. reunir e falar, ok, Exatamente. isso vai acontecer. Mas e aí, vai subir no mapa? É. Não. Vai se esconder? Não. Tem filho português, vai te resguardar? Não, Vamos não tem lá por onde olhar ir. alguma coisa. É manter a calma e buscar a solução, porque solução tem. Ação judicial. Agora é a solução correta. Entendo. Não é ficar brigando com anjo, Não, não. Tem não, coisa que não. é direto em Deus e acabou. Deixar essas pessoas mais seguras É. do caminho que elas poderão seguir e como agir. Claro. Acontecer alguma coisa, começa a juntar documento que comprova. Aqueles que não têm, comprova seu vínculo Claro, com o país de com alguma certeza. É forma. aquela frase, o direito não socorre a quem dói. O direito. Exato. E com essa frase fechamos o podcast. Procure o direito o seu não advogado. socorre aos que dormem. Exato. Você que tá aí dormindo, vai perder. Procure Tá? o seu Procure seus advogado, direitos. ligue. Não é gente não, tá? Procura aquele de confiança que você gosta. Isso aqui não é pra fazer publicidade, isso aqui é informativo, tá? Amigo, muito obrigado, Obrigado Lucas, também. de verdade. A gente tá sempre junto. Foi maravilhoso. Carlinha, muito obrigado Obrigada, também. foi Estamos juntos. maravilhoso. Gilberto, muito obrigado. Técnica, Gostou valeu. de estar aqui? Os meninos. Gostei. Olha, a Quero gente voltar quer que sempre. faça tipo teaser e tal. E assim, um trabalho muito rápido também pra lançar logo pra galera, tá? Eu vou pagando pra poder a gente lançar logo isso, tá? Muito obrigado a vocês pelo trabalho carinhoso e vamos continuar. Espero que todos tenham gostado. E por favor, se precisar, duplica esse vídeo para aquele coleguinha que precisa de Partilha, informação. espalha isso, porque a ideia é fazer Aquele a que fala informação. que nunca vai acontecer comigo. E que a informação é muito chata, é muito técnica. Aqui não é, menina. Aqui é tudo Partilha. tranquilo. Gente, ó. Beijo e ai my God. Ai my God!